E se cada animal, cada planta, enfim, cada organismo vivo que a gente vê por aí fosse, na verdade, um livro de história? Essa é a ideia central e vamos combinar fascinante de Richard Dawkins que a gente vai desvendar aqui. A ideia de que o genoma de um ser vivo é um arquivo super detalhado, uma crônica dos mundos que os ancestrais dele um dia chamaram de lar. Bora decifrar essas histórias. Olha só para este lagarto de chifres do deserto. A pele dele não é só pele, né? É como se fosse uma tela que reflete com uma perfeição absurda a areia e as pedras ao redor. Mas isso é bem mais que camuflagem. É uma mensagem que veio do passado e, ao mesmo tempo, é uma aposta muito ousada sobre o futuro. Os genes dele estão basicamente prevendo que o mundo onde ele ia nascer seria igualzinho ao mundo dos seus antepassados. E o nível de detalhe é impressionante. As costas desse lagarto são um verdadeiro mapa do habitat ancestral dele. Cada escama, cada manchinha foi ajustada ao longo de milênios pela seleção natural. É um processo implacável, focado numa única coisa: ser invisível aos olhos de um predador. Tenta olhar com atenção. Onde é que a coruja termina e a árvore começa? É quase impossível de dizer. As penas delas são muito mais do que só penas. São páginas de uma crônica da floresta, contando a história de incontáveis gerações que simplesmente dominaram a arte de desaparecer. A mensagem está ali, o tempo todo, escondida bem na nossa frente. Agora, essas mensagens visuais incríveis não são todas iguais, não. O Dawkins divide elas em duas categorias geniais que ajudam muito a gente a entender as estratégias por trás. Ele as chama de pinturas e estátuas. Vamos ver o que isso significa. E aqui a gente tem os dois tipos, lado a lado. Na esquerda, uma pintura, que é a mariposa na casca da árvore. E na direita, uma estátua, a lagarta que parece um graveto. As duas são mestres do disfarce, mas as estratégias que elas usam são fundamentalmente diferentes. E aqui está o pulo do gato. Uma pintura, como a da mariposa, só funciona no contexto certo. Se você tirar ela da árvore, pronto, o disfarce acabou. Mas uma estátua, como a lagarta, ela é o próprio disfarce. Ela se parece com um graveto em qualquer lugar, porque, de certa forma, ela carrega o ambiente com ela. Certo, mas como é que a natureza cria essas obras de arte, sejam elas pinturas ou estátuas? A resposta está num conceito muito poderoso, uma metáfora que amarra tudo isso, a ideia do livro genético dos mortos. A ideia central é basicamente esta. O corpo e o genoma de todo o organismo são um arquivo vivo. Cada célula, cada molécula de DNA guarda uma descrição codificada e super detalhada dos mundos que seus ancestrais tiveram que enfrentar para sobreviver e contar história. O próprio Dawkins coloca isso de um jeito bem poético. Ele diz que cada ser vivo é um livro, uma obra de literatura que nunca termina de ser escrita, um arquivo de história descritiva. É um registro, sabe, da jornada épica de sobrevivência que levou até este exato momento. Mas olha que interessante, este livro não olha só para trás, ele também olha para frente. Cada gene é uma aposta, uma previsão de que o futuro vai se parecer com o passado. É a natureza apostando que as regras do jogo, ou seja, o ambiente, vão continuar consistentes o suficiente para que as estratégias antigas ainda funcionem. Tá, então se cada espécie está escrevendo o seu próprio livro, quem ou o que é o autor? O que esculpe essas mensagens nos genes? A resposta é uma das forças mais poderosas da natureza, a seleção natural. Pensa na seleção natural como um escultor. O bloco de mármore é a variação que já existe naturalmente dentro de uma espécie. O ambiente, com todos os seus desafios, é o cinzel, que vai tirando as variações menos aptas. Aqueles que sobrevivem passam seus traços para frente, e geração após geração, a espécie vai sendo moldada, adaptada, até que surge uma forma perfeitamente ajustada ao seu mundo. E aqui tem um ponto crucial. O escultor não esculpe indivíduos, ele esculpe o conjunto de genes da espécie inteira, o que a gente chama de pool genético. Cada organismo é só um teste. A espécie toda funciona como um computador que vai processando a média de milhões de sucessos e fracassos para refinar, sem parar, sua história coletiva de sobrevivência. Só que a história escrita nos genes não é um livro simples, como uma narrativa única, sabe? Tá mais para um palimpsesto, que é aquele pergaminho antigo onde o texto original foi raspado para escrever um novo por cima, mas os vestígios do texto antigo ainda ficam ali, visíveis por baixo. Este cartão postal, que era do famoso biólogo Bill Hamilton, é a analogia perfeita.
Ele escrevia mensagens uma por cima da outra com tintas de cores diferentes. O DNA é assim. As adaptações mais recentes são escritas sobre as mais antigas, mas as histórias antigas nunca são totalmente apagadas. Elas continuam lá, como se fossem sombras, influenciando o presente. O que isso significa? Que dentro de cada organismo coexistem histórias de eras completamente diferentes. As escritas mais antigas podem ser as funções básicas das nossas células, que a gente herdou dos primeiros seres vivos lá nos oceanos primordiais. Já as mais recentes podem ser adaptações para sobreviver a um clima mais frio ou a uma nova dieta. Tá tudo lá, em camadas. Entender isso muda fundamentalmente o jeito como a gente vê o mundo. De repente, uma floresta não é só um monte de árvores e animais. É uma biblioteca de histórias vivas, cada uma contando uma saga de sobrevivência de milhões de anos. E este QR Code ilustra o nosso desafio perfeitamente. A informação está toda aí, mas é impossível ler a olho nu. A gente precisa da ferramenta certa, um celular, para decodificar. O livro genético é a mesma coisa. Algumas mensagens, como a camuflagem, são óbvias, mas a maior parte dessa biblioteca imensa precisa das ferramentas da ciência para poder ser lida. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história de cada espécie é um arquivo épico de mundos que já se foram e de desafios que foram superados. É o registro de uma linhagem que nunca foi interrompida de sobreviventes. A grande pergunta que fica é: que outras histórias incríveis ainda estão escondidas dentro desses livros genéticos, só esperando para serem lidas?